Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa gravação deste encontro alternativo da nossa aula de Direito Constitucional 2, em razão do problema que tivemos nesta quinta-feira, dia 5 de maio pela manhã. A gente está fazendo aqui uma atividade substitutiva à aula presencial, à aula remota, que teríamos ao vivo, em função mesmo de questões técnicas que inviabilizaram o nosso encontro, né? A gente chegou a conversar, mas aí eu acabei ficando com um problema técnico aqui por falta de energia elétrica, por conta da chuva forte que caiu pela manhã aqui na minha rua. Bom, agora com tudo reestabelecido, eu vou gravar agora para vocês, não sei se estarão me acompanhando ainda hoje, no dia do nosso encontro, ou se vão me ver em outro momento, mas de toda forma, vamos ter uma conversa aqui sobre o capítulo das Forças Armadas, aquela unidade que a gente estava trabalhando, para que a gente possa, então, fechar o conteúdo para VA2 que acontece na semana que vem. Eu vou compartilhar com vocês o material que estamos utilizando para essa unidade, e eu também irei disponibilizar esse mesmo material na nossa classe, tá? Assim que a gravação estiver disponibilizada, também será disponibilizada a gravação, será disponibilizado também o material que a gente está utilizando aqui durante essa gravação. Combinado? Então vamos lá, sem mais delongas, vou compartilhar com vocês então este material. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês, para que a gente possa então trabalhar com o nosso conteúdo de hoje. Tá aí, então, o material das Forças Armadas. Ficou bonito esse material, ficou personalizado o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos lá com o assunto que tem um conteúdo, obviamente, constitucional, mas acaba também, principalmente nos momentos em que vivemos hoje, servindo aí como motivo de muita curiosidade de todos, inclusive leigos, que muitas vezes não conseguem alcançar a dimensão dos papéis exercidos pelas Forças Armadas dentro de uma ótica constitucional, e é justamente esse o tema que a gente vai trabalhar aqui. O que as Forças Armadas representam, para que elas se prestam, e quais os limites da atuação delas, né? Quais suas funções e quais seus limites. É justamente isso que a gente vai tentar delimitar aqui juntos neste nosso encontro. Para começo de conversa, portanto, nós teremos como referência neste assunto o artigo 142 da Constituição e o 143, mas essencialmente o 142, que vai trazer lá no seu capítulo 2 justamente esse nome das Forças Armadas, o assunto tratado aí no 142 com seus parágrafos e incisos que a gente vai tentar aqui analisar juntos. Para começar essa nossa conversa, então, eu destaco para vocês que Forças Armadas são instituições, e eu sempre falo no plural, porque são mais de umas forças, como vocês bem sabem. As Forças Armadas são instituições nacionais cujo propósito básico é defender o Estado, a estrutura jurídica do Estado. E, obviamente, né, as instituições democráticas que integram esse Estado, os poderes constitucionais deste Estado, portanto, manutenção da ordem legal, da ordem constitucional, proteger a estrutura existente no Estado brasileiro. E a nossa Constituição, além de atribuir às Forças Armadas esse papel importante no que se refere à proteção da estrutura do Estado, ela traz uma definição de quem é o responsável por exercer o comando das Forças Armadas e atribui o comando das Forças Armadas ao presidente da República. Mas cuidado, gente, não confundir o papel do presidente da República como o líder, como a autoridade de comando das Forças Armadas, como sendo alguém que está em controle total no que se refere a ser um objeto de proteção das Forças Armadas. As Forças Armadas não existem para proteger o presidente da República. Ela existe para proteger o Estado, para proteger os poderes, inclusive o executivo, que é ocupado pelo presidente. Mas, da mesma forma, também o legislativo, também o judiciário, também toda a estrutura democrática do Estado.
Portanto, é importante que a gente compreenda o papel do presidente, porque as Forças Armadas, no que se refere à organização do Estado, ela fica atrelada ao Executivo, e se o Executivo é o local onde se situa as Forças Armadas, o presidente da República, chefe do Executivo, é também o chefe das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas, é o líder destas entidades. Outro ponto que eu destaco para vocês, para a gente já começar a trazer alguns termos que o artigo 142 vai trabalhar, é o fato de que as Forças Armadas são permanentes e regulares. O que isso quer dizer? Brasil, a nossa Constituição, não admite a possibilidade de forças armadas esporádicas, convocadas esporadicamente, de forma excepcional. As Forças Armadas, elas estão estabelecidas de forma regular. Elas têm o seu contingente fixo, ela tem uma carreira de exercício contínuo ocupada por membros que são admitidos pelas formas de ingressos regulares nas Forças Armadas. Portanto, as Forças Armadas, elas existem perenemente. É diferente, por exemplo, do que acontece na Suíça. A Suíça, a título de curiosidade, é um país onde não tem forças armadas permanentes. Na verdade, a Suíça trata todos os seus cidadãos como integrantes das Forças Armadas. Em tempos de paz, não existe uma força armada organizada, mas em eventualidade de um momento de guerra, de um período de guerra, todo cidadão suíço é também um integrante das Forças Armadas suíças. No Brasil não funciona dessa forma. Temos uma força armada, temos forças armadas permanentes, regulares, que estão em exercício diuturnamente sob o comando do presidente da República. Eu posso falar com isso, então, que a gente tem uma força armada profissional? Mais ou menos, porque a gente sabe bem, não é a totalidade dos integrantes das Forças Armadas que exercem aquela atividade profissionalmente, integrando uma carreira. Basta lembrarmos que temos o serviço obrigatório, o alistamento obrigatório, o serviço militar obrigatório aos 18 anos, falaremos dele logo adiante, que é um serviço temporário e que não está integrado dentro dessa estrutura de carreira das Forças Armadas, portanto, não exercida profissionalmente. Então, não é a totalidade, embora as Forças Armadas sejam permanentes, não é a totalidade dos seus membros que exercem atividade de forma regular, de forma permanente. Bom, vamos logo para o artigo 142, e aí eu coloco o caput para vocês na tela, para que a gente comece a verificar como a Constituição trabalha com esse tema, e aí a gente depois vai avançando em alguns aspectos interessantes aí do 142 seguintes. Vamos lá. Artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares. De novo, essa ideia da permanência, da regularidade de uma força armada que é perene, que não é temporária, que está em pleno exercício, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. E aí, que bonito isso, olha, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Portanto, também nessa parte final, as atribuições das Forças Armadas que iremos discutir aqui com mais cuidado. De toda forma, chamo a atenção de vocês, nesse momento, para o primado da hierarquia e da disciplina. As Forças Armadas são constituídas fortemente em um espírito de hierarquia e de disciplina. Isso é da essência do militarismo. Só dá para se imaginar o funcionamento de uma estrutura militar a partir da ideia da noção, da ideia clara de hierarquia exercida do comando sobre tropa. E, portanto, em razão da hierarquia e da disciplina, que é uma condição para o funcionamento de uma força armada baseada nessas premissas de obediência, de defesa, de uma ordem a partir de comandos expressos, comandos não questionáveis, é que temos
no papel da hierarquia da disciplina, um fundamento para a existência das Forças Armadas. Moçada, eu coloco aí para vocês e chamo a atenção das três armas, né, das nossas forças. As Forças Armadas do Brasil são formadas por três entidades: a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira. Não por acaso foram colocadas aí nessa ordem, tá? Normalmente elas são mencionadas sempre nessa ordem. Atentem-se para isso. Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira. E o porquê disso? Há uma razão para isso? Há uma razão para isso. É porque elas nascem também nessa ordem. A Marinha do Brasil é a nossa primeira arma. Lembrando que o Brasil, ele, em um primeiro momento, nasce, né, a partir de um descobrimento mais bem definido como uma invasão via mar, né? O Brasil foi invadido pelos portugueses e isso acontece via mar e durante boa parte da nossa história, o comércio, a proteção do território estava muito associada à defesa também do nosso mar, da nossa plataforma marítima. Então, por essa razão, a Marinha do Brasil é o ponto de partida das Forças Armadas, sucedida logo em seguida pelo Exército Brasileiro e, por fim, né, a Força Aérea Brasileira, que veio por último. Qual o papel da Marinha? A Marinha atua na defesa do país no âmbito marítimo, ou seja, nas águas nacionais, tanto nas marítimas como nas fluviais, tanto no mar quanto nos rios. Já o Exército Brasileiro, ele é o braço terrestre. Qual a principal atribuição do Exército? Se, por um lado, a Marinha protege o país a partir do limite do continente, o Exército tem a missão de proteger fronteiras secas. Portanto, o Exército é o braço terrestre das Forças Armadas, atuando aí na defesa das fronteiras terrestres para a garantia da nossa soberania nacional. E, finalmente, temos aí a Força Aérea Brasileira, cujo papel, cuja atribuição é também proteção do país, mas levando em consideração o nosso espaço aéreo. Nesse caso, então, a gente está falando aí de uma arma cujo propósito é assegurar a soberania nacional a partir de uma perspectiva aérea, garantindo o espaço aéreo e a nossa segurança nesse sentido. Bom, moçada, só para ilustrar aí, né, uma imagem representativa aí das três forças armadas, né, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são aí os símbolos das Forças Armadas, e aí a gente continua essa nossa conversa. Deixa eu me colocar aqui no cantinho aqui para não tampar o material. Dá uma piadinha aqui para vocês verem. Pronto. Então, quais são as funções elementares, básicas das Forças Armadas? Bom, é claro que a gente não está aqui tratando de algo taxativo, limitante, longe disso. Mas o propósito aqui é entendermos de uma forma, pelo menos, preliminar, quais são as atribuições, quais as funções exercidas pelas Forças Armadas, para que a gente consiga também, depois, mais à frente, conseguir compreender também algumas limitações impostas às Forças Armadas. A principal atribuição, a principal função das Forças Armadas, já foi dito aqui, é defender a pátria, defender os interesses e a segurança do país, mas, para tanto, a gente pode destacar aqui algumas formas de exercício dessas funções, e a primeira delas chama a atenção de vocês para a proteção de território. As Forças Armadas são as responsáveis pela proteção do nosso território, para assegurar a integridade do nosso território, evitando invasões estrangeiras, evitando que haja qualquer tipo de situação que comprometa a integridade do território nacional, portanto, proteção do território nacional e das nossas fronteiras como primeira atribuição ou primeira função das Forças Armadas. A segunda função que chama a atenção de vocês são as ações para preservar a soberania brasileira. Soberania, gente, essa noção, uma noção que vocês já trabalharam em outros momentos, mas nunca é demais lembrar que a ideia de soberania está associada a um poder supremo, superior, sobre o qual nenhum outro se impõe. Só dá para se falar em Estado, como classicamente o conhecemos, quando este Estado possui um território
um povo atrelado a esse território e um exercício de um poder soberano, ou seja, dentro daquelas fronteiras, ninguém pode estar acima do poder daquele Estado. Portanto, preservar essa soberania, preservar que o Brasil mantenha-se soberano em relação aos estrangeiros, é também uma das atribuições das Forças Armadas. E, finalmente, o terceiro dessa listinha de funções, a gente pode falar também projetos e ações de proteção ao meio ambiente e recursos naturais. As Forças Armadas também tomam para si essa incumbência de serem garantidoras, de serem protetoras da biodiversidade, das nossas riquezas, nossos recursos, tanto no aspecto mineral quanto natural, de uma forma mais ampliada, né? Meio ambiente, fauna, flora, enfim, é papel também das Forças Armadas preservarem esses recursos que são nacionais. Né? Se a ideia das Forças Armadas é proteger o Estado, também faz sentido que ela proteja os bens nacionais, inclusive os bens naturais. E, finalmente, a última das funções que eu destaco para vocês, a função de cuidar dos cidadãos, de uma forma geral, e aí cuidar de uma forma bem ampla, né? Cuidar da nossa segurança, cuidar da nossa integridade e zelar pelos bens e riquezas do país. Então, a gente junta aqui também um papel bem amplo aí de cuidar dos indivíduos, mas também do patrimônio, dos bens nacionais. Portanto, várias funções importantes atribuídas aí às Forças Armadas. Galera, todas as instituições que fazem parte das Forças Armadas, dentro do seu limite de atuação e áreas, trabalham pelo mesmo objetivo. E eu destaco para vocês aqui: proteger e garantir a lei e a ordem no país. Essa é a premissa básica que irá nortear a atividade das Forças Armadas. As Forças Armadas servem para proteção e garantia da lei, da ordem no país. E aí a gente vê, recentemente, né, tivemos manifestações conclamando uma intervenção militar constitucional. Gente, isso não existe. Não existe intervenção militar constitucional, esse não é um dos papéis das Forças Armadas. As Forças Armadas servem, pelo contrário, para a proteção dos poderes constituídos, e não para intervir destituindo esses poderes. Quando a gente vê aí a população, alguns, né, talvez por desconhecimento completo da Constituição e das atribuições das próprias Forças Armadas, pedindo, né, com cartazes e manifestações por uma intervenção militar, por coisas do gênero, um AI-5, né, coisas absurdas que a gente acaba vendo aí nessa história recente do país, isso vai de encontro completamente com as atribuições das Forças Armadas dadas pela Constituição. As Forças Armadas servem para a proteção e garantia da lei e da ordem e dos poderes constituídos. Portanto, professor, dá para a gente imaginar as Forças Armadas destituindo o governo, destituindo, por exemplo, o presidente do seu cargo? Não pode. Esse não é um papel e não é uma atribuição legítima às Forças Armadas. Ela não pode tirar o presidente do poder. Tampouco pode fazer o mesmo com o parlamento. Dissolver o parlamento, por exemplo. A gente não curte lá como tem sido a condução do legislativo, a gente acha que lá só tem gente que não deveria ali estar, e, portanto, as Forças Armadas, atendendo um clamor popular, iria dissolver o parlamento. Pode? Não pode. As Forças Armadas, pelo contrário, devem se posicionar no sentido de proteger esse poder. E aí, chegando já num ponto mais neurálgico, né, diante do cenário recente, muito se fala em intervir no STF, no judiciário, dissolver o STF, retirar os ministros do seu cargo, coisa de republiqueta, né? Esse tipo de situação é coisa que só se imagina em repúblicas pouco democráticas, mas há gente que clama por isso, hoje ainda no Brasil de 2022. E, obviamente, as Forças Armadas jamais poderiam assumir esse papel de proteger um golpe contra o Poder Judiciário, contra o STF, contra o ministro do STF. Pelo contrário, nos termos do artigo 142 caput, que é papel das Forças Armadas, assumir a defesa deste poder constituído. Portanto, imaginando uma eventualidade que haja
o povo na rua pedindo a cabeça do ministro do STF. Aonde as Forças Armadas entram nessa história? Ela deve estar nas fronteiras do STF ali para proteger o STF de uma tentativa de golpe. Afinal de contas, é papel das Forças Armadas, em defesa do Estado brasileiro, proteger as entidades constituídas. Ah, professor, mas ela não deve proteger o povo? Gente, quando o povo vai contra as instituições, contra o Estado, contra a ordem constituída, cabe às Forças Armadas colocar-se ao lado dos poderes constituídos. Porque o povo, eventualmente, aí quando a gente fala povo, é sempre muito abstrato, né? Porque isso nunca é uma atuação de forma unânime do povo brasileiro, mas certamente de parcelas da sua população. E essa parcela pode estar tendo uma interpretação equivocada ou não, independente de qual seja a sua visão, mas o que é mais importante é a solidez do Estado e das instituições. E sim, esse é o papel das Forças Armadas, garantir, ser um garantidor do Estado brasileiro, protegendo a ordem, garantindo a lei, garantindo o funcionamento das instituições de forma correta e evitando eventuais tentativas de golpe de qualquer natureza. Se as Forças Armadas devem evitar tentativas de golpe, tampouco poderão serem elas, né, os indutores, né, os protagonistas de um eventual golpe. Portanto, isso não é legítimo sob qualquer aspecto da ordem constitucional. Não existe, portanto, intervenção militar constitucional, como eventualmente alguns tentaram, de alguma forma, insinuar em manifestações recentes. Isso não é compatível com a Constituição de 88. Bom, saindo um pouquinho dessa polêmica, né, e seguindo aí para um tema que começa a já lidar com as limitações, com as regras que vão reger a atuação das Forças Armadas, vamos falar um pouquinho de serviço militar obrigatório. Eu mencionei agora há pouco que o Brasil tem um conjunto de militares que são profissionais, que integram a carreira militar, que ali estão admitidos de forma regular no exercício desta carreira, e outros que são agregados, que são incorporados ali durante um determinado período de tempo, que são aqueles que estão no serviço militar obrigatório. A nossa Constituição estabeleceu como uma obrigação que todos os homens, ao completarem 18 anos, obrigatoriamente se alistem ao atingir a cidade. É necessário o alistamento militar aos 18 anos para homens a partir desta idade, e essa obrigação pode ser cumprida em qualquer uma das forças. Olha só o que está escrito no artigo 143, no caput. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Ponto. E aí vem, as Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo que, em tempo de paz, após alistados alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal os decorrentes de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de atividade de caráter essencialmente militar. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto e vamos falar disso. O que eu quero destacar nesse primeiro momento é que, ao fazer a inscrição ou ao se alistar, é possível informar preferência por exército, por marinha ou por aeronáutica, né? Normalmente isso vai levar em consideração o local onde esse sujeito vai se alistar, né? De acordo com a disponibilidade de vaga, o perfil do candidato. Essa inscrição ou esse alistamento pode ou não ser negado. Eu, por exemplo, ao me alistar, eu fui dispensado, então é possível que haja a dispensa. Nem todos irão prestar o serviço militar, mas todos são obrigados a se alistar, todos são obrigados a se inscrever. A prestação efetiva do serviço militar obrigatório é uma condição que é dada ao próprio Exército, Marinha e Aeronáutica de decidirem aqueles que eles irão entender como aptos a serem incorporados aí para a prestação desse serviço. Os que não forem dispensados, portanto, aqueles que forem aceitos após o alistamento, não vão cumprir o serviço militar por um período de 1 ano. São 12 meses de serviço militar obrigatório.
O objetivo disso é oxigenar a corporação, é democratizar o acesso, é trazer novas ideias, é permitir que haja também um preparo de indivíduos para uma eventualidade que seja necessário incorporá-los, sei lá, no momento de emergência, de urgência, de segurança nacional, uma guerra, por exemplo, que o Brasil esteja envolvido, ter esse período de serviço militar pode significar também a possibilidade de incorporar pessoas mais capacitadas para atuar na defesa do território. Mas quem tem a isenção de prestar esse serviço militar obrigatório? A Constituição também excetuou aqueles que não estariam obrigados a prestar o serviço militar. A isenção do serviço militar, ela é concedida, ela é garantida às mulheres. As mulheres não estão obrigadas a prestar esse serviço militar obrigatório ao completar os 18 anos, e também os eclesiásticos. Ambos estão isentos de serviço militar obrigatório em tempos de paz. Tá, gente? Tempos de guerra muda tudo, né? Tempos de guerra a gente não pode dar o luxo de abrir mão de nenhum tipo de mão de obra para o exercício aí da proteção do território. Mas em tempos de paz, mulheres e eclesiásticos estão dispensáveis, podendo, no entanto, ficarem sujeitos a algum outro tipo de encargo, né, alguma outra determinação que a lei destinar aí essas pessoas de uma forma alternativa ao serviço militar. Só para tipo de curiosidade ou de complemento mesmo, o que são os eclesiásticos, que a Constituição fala que estão dispensados? Eclesiásticos são considerados quem ou já é um sacerdote, um ministro, um religioso qualquer, de qualquer religião, ou aqueles que já estão, pelo menos, matriculados em curso de formação para sacerdote ou ministro. E aí, de novo, de qualquer religião, de qualquer ordem religiosa. Essas pessoas, quando concluem essa formação religiosa, elas ficam oficialmente dispensadas aí de serviço militar obrigatório, portanto, elas não precisam se submeter ao serviço militar aos 18 anos, como os demais. E agora, voltando no parágrafo primeiro, que eu acabei de mencionar para vocês, e amplado, o parágrafo primeiro do artigo 142 fala que é possível evitar o serviço militar obrigatório através da alegação de um imperativo de consciência. O que significa imperativo de consciência, gente? Significa dizer que a pessoa que tem algum tipo de impedimento filosófico, alguma coisa íntima que de alguma forma, em razão da sua essência, da sua existência, da sua condição de vida, da sua religião, da sua forma de ver o mundo, o impede de prestar um serviço militar, a nossa Constituição entende que é possível que haja alguém nessa condição. Tem até um filme que eu estou aqui tentando lembrar o nome de um sujeito que foi para a guerra. Ele era um cristão, um soldado, que foi para a guerra e não queria matar ninguém. Ele vai para a guerra lá e acaba se destacando lá, salvando muita gente, sem precisar, no conflito, matar ninguém. Mas imaginando alguém que, por uma convicção religiosa, não consiga se sentir à vontade no serviço militar. Ele pode alegar esse imperativo de consciência? Pode. A Constituição autoriza que deixe de prestar o serviço militar em razão de um imperativo de consciência em tempos de paz. Agora, primeira coisa, você precisa se alistar de toda forma, você se alista, alega o imperativo de consciência e tem que se submeter a algum tipo de serviço alternativo que lhe for atribuído. Ah, beleza, você não quer prestar o serviço militar por conta desse imperativo de consciência que você está alegando? Tudo bem, vamos te liberar do exercício do serviço militar, mas um serviço alternativo, uma prestação alternativa pode ser atribuída a esse sujeito que, por uma crença religiosa, uma convicção filosófica ou política, não pôde prestar o serviço essencialmente militar. Ele vai prestar um outro tipo de atividade. Ah, professor, e se ele não prestar essa outra atividade? E aí ele vai começar a sofrer sanções, principalmente no que se refere aos seus direitos políticos, ficando aí impedido de votar, de ser votado, de exercer a sua condição de cidadão. Bom,
Falamos aqui de algumas condições para o militar. Vamos falar também de algumas outras vedações importantes que estão lá no 142, e aí o parágrafo 2º já nos chama a atenção de cara, porque fala em vedar habeas corpus ao militar. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Embora nesta redação do parágrafo 2º não nos permita concluir nada mais restritivo, embora pareça ser uma proibição bem ampla, né? Não cabe habeas corpus e pronto, o que tem se entendido na doutrina e na jurisprudência é que essa proibição ao habeas corpus para o militar fica restrita às punições de caráter de disciplina militar no que se refere ao mérito da punição. Eu não posso pedir um habeas corpus discutindo o mérito daquela punição. Agora, questões processuais não estariam impedidas de motivarem um habeas corpus. Por exemplo, não tive direito à ampla defesa, não tive direito ao contraditório, foram utilizadas provas indevidas. Essas defesas processuais, essas irregularidades processuais, permitiriam, e essa é a conclusão que a doutrina chega, que a jurisprudência acompanha, permitiriam um habeas corpus também ao militar. Agora, qualquer tentativa de habeas corpus pautada no mérito da punição, discutindo efetivamente o delito, a indisciplina, a prática atribuída ao militar, não seria suscetível de habeas corpus. O militar não tem direito ao habeas corpus, portanto, para as infrações disciplinares, para as punições militares que ele sofre, até porque ele está subordinado àquela noção bem dura, bem severa, de hierarquia e de disciplina que a gente já comentou lá no início, como uma condição mesmo para o exercício da carreira militar. Portanto, não é possível falar em habeas corpus para o militar nessas condições que disputam mérito. Uma outra limitação militar, que também nos chama a atenção, é a vedação que o militar sofre de se sindicalizar e de, consequentemente, exercer direito de greve. Aos militares não é dado o direito de sindicalização. Não é possível, portanto, uma representação classista dos militares. Não é possível uma organização sindical militar. E tampouco é possível o exercício de direito de greve por militares por força expressa do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4. Diferente do que acontece com as demais categorias civis, né? Os trabalhadores civis têm, na sindicalização, uma das importantes conquistas, né? Os sindicatos são instituições que servem para a proteção, pela luta pelos direitos dos trabalhadores civis, e o direito de greve é o instrumento de pressão que o trabalhador tem frente aos seus empregadores. Isso não é possível para o militar, e, novamente, a justificativa encontra-se naquela noção de hierarquia e de disciplina militar. Em razão de uma forte consistência dessa disciplina militar, pensar em uma sindicalização onde haja qualquer tipo de questionamento ao comando seria uma forma de desestruturar a carreira militar, desestruturar a ordem de funcionamento do militarismo, e, portanto, não é compatível sindicalização, tampouco greve, com a carreira militar. Turma, eu chamei a atenção de vocês para alguns aspectos importantes aí no que se refere a algumas limitações, algumas atuações militares, mas eu acho importante que a gente faça uma análise pormenorizada do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, para que a gente consiga entender quem é o sujeito militar, quem é esse agente público militar e quais são as suas formas de atuação e quais são as regras a ele impostas. Inclusive essa que eu acabei de falar agora. Então, vamos agora, para a gente já caminhar para uma parte final dessa nossa conversa, né? Uma aula gravada ela é sempre um pouco mais concisa, mais restrita, porque não tem as intervenções, não tem as interações, e acaba sendo possível que a gente trabalhe um conteúdo mais amplo em um tempo menor. Vamos fazer essa discussão mais pormenorizada do parágrafo 3º, do que está
discutido ali, mas, novamente, eu vou chamar a atenção para vocês antes da missão das Forças Armadas. Gente, não se esqueçam disso. Não confundam o papel de Forças Armadas. Forças Armadas não servem para legitimar a vontade de grupos. Forças Armadas não servem para assegurar que a insatisfação de parte da população seja ouvida. Não é para isso que serve. Tá? Se a gente tem algum tipo de oposição a poderes constituídos, seja o executivo, seja o legislativo, seja o judiciário, a gente tem mecanismos próprios para manifestar essas oposições, principalmente as urnas, né, no que refere-se ao executivo e ao legislativo. É o voto um instrumento do cidadão para isso. Não é através das Forças Armadas, não é através do uso da força, não é através da destituição daqueles legalmente constituídos que as Forças Armadas irão contribuir para o funcionamento do Estado. Professor, mas está tudo errado. A gente acha que tem que tirar quem está lá. Ótimo. Se foi democraticamente que eles chegaram, pelas vias democráticas deverão sair. E a própria Constituição estabelece caminhos, né, que permitem isso. Tanto os ministros do STF podem ser objetos de julgamento, como os parlamentares, o Senado, os deputados, eles também podem ser objetos de julgamento, assim como o presidente da República. Recentemente tivemos uma presidente da República deposta. Portanto, todos eles estão submetidos à possibilidade de serem, sim, processados e julgados. O que não podemos admitir é tentar atribuir às Forças Armadas um papel que não lhes é dado na Constituição. Porque, de novo, Forças Armadas servem para a defesa da pátria, para garantir os poderes constitucionais. Quem são os poderes constitucionais, gente? O legislativo, o executivo e o judiciário. E, por iniciativa destes, a lei e a ordem. Essa parte final aqui é interessante a gente mencionar, por iniciativa destes quem? Dos poderes constituídos. É possível que as Forças Armadas possam atuar na defesa da lei e da ordem, e muitos na doutrina pegam essa parte final para interpretá-la como a possibilidade das Forças Armadas atuarem na atividade de segurança pública, porque isso não é função das Forças Armadas, né? Vocês viram lá em tudo que a gente já trabalhou aqui, em nenhum momento a gente falou de segurança pública. Segurança pública não é papel das Forças Armadas, é papel das polícias. Mas é possível, por iniciativa desses poderes, o uso das Forças Armadas aí para segurança, para a garantia da lei e da ordem. É o que acontece nas intervenções, por exemplo. A gente vai discutir um pouco de intervenção. A intervenção é pensar nas Forças Armadas atuando na garantia da lei e da ordem, como acontece, por exemplo, naquele exemplo do Rio de Janeiro, que foi trabalhado por um dos grupos na semana passada, na apresentação dos trabalhos. As Forças Armadas atuando na defesa da lei e da ordem por iniciativa de um dos poderes. O Poder Executivo, no caso do governo do Estado do Rio de Janeiro, faz o pedido e é atendido no sentido de receber esta proteção, esse suporte, esse auxílio das Forças Armadas. Vamos falar, então, do nosso agente público militar, do militar, da figura, da pessoa do militar, que está sendo tratado de forma pormenorizada no artigo 142, no parágrafo 3º. Eu vou até tirar a minha tela, a minha imagem aqui da tela, para que a gente consiga acompanhar no material aqui o que a gente separou. Olha só, gente, são militares as pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, a todas elas. Por extensão, chamaremos também de militares aqueles que integram as polícias militares e o Corpo de Bombeiros Militares dos Estados, Distrito Federal, dos territórios, que tem um vínculo estatutário, sujeito a regime jurídico próprio, mediante remuneração paga pelo governo. Essas questões, esses conceitos, são conceitos do direito administrativo, que a gente vai ver mais à frente no avançar do curso. Por enquanto, o que a gente precisa saber é essas questões mesmo do funcionamento da atividade do militar e como são dados a eles alguns direitos, algumas prerrogativas, mas também algumas limitações. Eu coloquei outra observação aqui, que até 1998,
eles eram tidos como uma espécie de servidores públicos junto dos servidores civis. E aí, de novo, esse assunto lá do direito administrativo, quando a gente trabalha em direito administrativo com agentes públicos. Mas a emenda constitucional 18 de 1998, ela passou a dar uma autonomia maior à figura do agente público militar, do militar, e aí a gente passa a falar em o militar, que passa a ter uma série de prerrogativas próprias, inclusive regulamentos próprios, que vão, então, tratar de questões relacionadas a teto remuneratório, redutibilidade de soldo, subsídio, proibição de vinculação ou equiparação de soldo. Soldo, gente, é a forma de remuneração do militar, tá? O militar recebe soldo, não salário, tá? Com outras espécies remuneratórias. Para a gente partir lá para o parágrafo 3º, a legislação própria dos militares vai definir essas questões. Temos leis complementares específicas tratando dessas garantias, desses direitos específicos dos militares. Infelizmente, aqui no nosso curso de Direito Constitucional não nos permite aprofundar nesses aspectos específicos do militar. A gente está tendo um panorama geral pela Constituição, é o que está na Constituição. E aí, finalmente, o tal parágrafo 3º. Vamos analisar inciso a inciso esse parágrafo 3º, para a gente amarrar aí essa nossa conversa a respeito do militar e entender quais são todas essas atribuições, quais são todas essas limitações, quais são todas essas perspectivas constitucionais sobre o papel deste indivíduo. Olha só o parágrafo 3º. Os membros das Forças Armadas são denominados militares. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Portanto, a Constituição deixa bem claro aqui que ela não está tratando de forma limitante, de forma taxativa. Ela fala de algumas regras, de algumas condições aplicáveis ao militar, mas que não se limitam a essas, podendo ser completadas por outras que vierem a ser fixadas em lei. E aí segue. Inciso 1. As patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados. Gente, a noção de patente, embora comumente a gente fale de patente com todos os postos de hierarquia, ela está ligada à questão do oficialato, ao exercício do oficialato. O oficialato tem ali suas patentes nas Forças Armadas e quando a gente pensa nas patentes dos militares, elas são atribuídas pelo Presidente da República, afinal de contas, é dele o papel de ser o comandante supremo dessas Forças Armadas. Além disso, além dessas patentes privativas, os títulos, os postos e o uso de uniforme, isso tudo são símbolos privativos dos militares. O inciso 2 fala que o militar, em atividade, destaque para isso, em atividade, que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva. A gente já viu, gente, no início do semestre, que é possível ao militar ser candidato. O militar pode ser candidato. A gente trabalhou com isso lá no artigo 14, parágrafo 8º, lembra? O militar estava elegível, e aí a gente faz aquele recorte, com menos de 10 anos e com mais de 10 anos. A gente trabalhou esse assunto quando estudamos os direitos políticos. E aí eu estou falando nesse inciso 2, que se o militar em atividade tomar posse em cargo público civil permanente, perceba que eu estou falando de cargo público civil permanente, eu não estou falando do eletivo agora, não. Como é que é o cargo público permanente? Sei lá, o militar da ativa faz concurso para juiz. Passou no concurso e vai assumir o cargo de juiz.
ele vai tomar posse de um emprego, de um cargo civil permanente. Neste caso, o que acontece com esse militar? Ele é transferido para a reserva. Ele não pode acumular o cargo militar com esse cargo civil de natureza permanente, não é compatível a acumulação destes cargos. A exceção para essa acumulação é aquela prevista no artigo 37, inciso 16, que justamente permite a possibilidade de acumulação do militar com um cargo público civil na área da saúde. Então, eu posso ser militar e ser médico, por exemplo, eu posso ser militar e ser enfermeiro, eu posso ser militar e ser farmacêutico. É possível a acumulação desses cargos excepcionalmente. A regra é militar em atividade que assume um emprego ou um cargo público civil permanente, automaticamente é colocado na reserva. Inciso 3. O militar da ativa, de novo, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego em função pública civil temporária, não eletiva, quais são essas atribuições temporárias não eletivas? Um cargo comissionado, um cargo de confiança em alguma atividade pública, com, de novo, a ressalva do artigo 37, ele fica agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade. Gente, o que é ficar agregado? O agregado é um sujeito que está no meio termo, sabe? Ele não é um militar ativo, ele não está em pleno exercício das suas atribuições militares, mas também não perde seu vínculo. Ele fica agregado, ele continua sendo um militar, mas está ali na condição de agregado, porque em alguma situação prevista legalmente, ele está numa condição de incompatibilidade com o exercício da atividade militar ativa. É o caso do sujeito que assumiu um cargo temporário, por exemplo, ministro de Estado. Sou lá ministro, eu assumi temporariamente esse cargo, eu fico agregado, porque não posso compatibilizar o exercício militar ativo com este outro cargo, porque são incompatíveis nos termos da Constituição. E aí continua falando que quando eu sou agregado, eu não posso ser promovido, eu não posso ficar no período em que estou nessa condição de agregado, afinal de contas eu não estou na ativa, eu não posso ter promoções. E as promoções acontecem ou por antiguidade ou por mérito, né, ou por merecimento. Como é que eu vou falar que o cara está sendo promovido por merecimento se ele não está atuando como militar, se ele não está exercendo a sua atividade? Então, não é possível a promoção por mérito. Por antiguidade, até pode. Até pode. O que a gente tem que lembrar é que esse sujeito que está nessa condição de agregado, ele vai ter a sua atuação militar interrompida, perdão, suspensa, e se prolongar-se demais, se durar tempo demais essa condição, o que vai acontecer é a transferência do sujeito para a reserva. O que é demorar demais? É passar de 2 anos de afastamento. Contínuos ou não. Pode ser 2 anos seguidos, ou pode ser 1 ano aqui, depois mais 1 ano ali, o que demonstra que esse sujeito está pouco comprometido com a carreira militar e está preocupado com outras atribuições. Portanto, ele é retirado da ativa e transferido para a reserva. Inciso 4. Já falamos dele aqui, mas não custa destacar, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. O militar não se sindicaliza, não é possível sindicato de militar, também não é possível a greve. Embora, né, a gente sabe muito bem, de vez em quando aí acontecem umas manifestações, acontecem umas movimentações da tropa, muito semelhante à greve, né? Eles não, obviamente, assumem com esse nome, eles não reconhecem tratar-se de um movimento paredista, um movimento de greve, mas tudo né? Eu lembro de uma época, de um movimento como esse, em que os militares ficaram aquartelados e as esposas na frente dos quartéis impedindo que eles saíssem. Vocês lembram dessa história? Na verdade, foi um caso com a polícia militar, mas, enfim, a lógica é a mesma, tá? Os policiais militares também sofrem essa mesma limitação. De toda forma,
nem greve, nem sindicalização alícita ao militar. Inciso 5º, militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Opa! O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. E, como a gente já sabe que uma das condições de elegibilidade é a filiação partidária, significa dizer que o militar na ativa não pode ser eleito. Não é isso? Então, o que acontece com o militar da ativa quando pretende disputar um cargo eletivo? O que vai acontecer com este militar da ativa que pretende se candidatar? Ele pode exercer seus direitos políticos? Pode exercer seus políticos. Novamente, eu vou chamar a atenção de vocês para o já mencionado artigo 14 da Constituição, lá no seu parágrafo 8º, que vai tratar do militar. Olha só o que fala. Eu vou até retornar ele aqui, a gente já discutiu isso na unidade dos direitos políticos, mas lá no parágrafo 8º do artigo 14, a gente viu o seguinte: o militar alistável é elegível, atendido às seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Portanto, o militar com menos de 10 anos, ele tem que ir para a reserva. Ele não pode estar na ativa. E se ele já tiver mais de 10 anos de exercício militar, o que acontece? Ele vai ser agregado pela autoridade superior. E, se eleito, ele vai passar diretamente para a reserva. Se não eleito, ele pode retornar ao serviço militar. Ele fica agregado, fica em stand-by, fica esperando lá para ver o resultado das urnas. Agora, para aquele com menos de 10 anos, é inatividade direta. O que nos remete de novo aqui a esse inciso 5 do 142. O militar, enquanto ele está em serviço ativo, ele não pode estar afiliado. Portanto, se eu pretendo concorrer, ou com menos de 10 anos vou direto para a reserva, ou com mais de 10 anos me agrego. Saio da ativa, me filio, e aí sim posso pleitear, através das urnas, um cargo eletivo. Inciso 6. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempos de paz ou de tribunal especial em tempos de guerra. Portanto, o direito a manter a sua patente, o seu cargo, o seu posto no oficialato, só pode ser retirado do militar via tribunal militar. É o tribunal militar que pode retirar do indivíduo este posto, este cargo, esta patente, quando então o entender indigno desta condição. O Tribunal Civil não tem essa prerrogativa, e aí a Constituição faz esse recorte. Em tempo de paz, tem que ser tribunal permanente. Tribunais militares fixos, que integram a justiça militar. Em tempos de guerra, aí é possível falar de um tribunal ad hoc, né? Um tribunal criado especificamente para aquele período. Inciso 7. O oficial condenado na justiça comum ou na militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetida ao julgamento previsto no inciso anterior. Então, imaginem vocês que um oficial foi condenado por um crime com pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Por exemplo, um homicídio. Pegar um bem grave. O sujeito matou alguém, a pena de 6 a 12 anos, né? Sem considerar possíveis agravantes. Então, de 6 a 12 anos, pena privativa de liberdade, que supera 2 anos, vai fazer com que esse militar, independente se a condenação foi na justiça comum ou na própria justiça militar, vai fazer com que esse oficial seja julgado sob a sua condição de dignidade para permanecer no oficialato e provavelmente será também condenado a perder o seu posto e a sua patente. Inciso 8. Aplica-se aos militares disposto no artigo 7, incisos 8, inciso 12, inciso 17, inciso 13, inciso 19, inciso 25, e no artigo 37, 11, 13, 14 e 15. Dever de casa, ler cada um desses artigos e incisos para que vocês saibam de todas essas condições aplicáveis ao militar. O inciso
9, a gente não vai falar dele porque está revogado. E, finalmente, o inciso 10, que fala que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas. Portanto, a Constituição atribui a uma outra norma a condição de regular como é que será feito esse ingresso, essa seleção, e também estabelecer outras condições, como limite de idade, estabilidade, condições de transferência do militar para a inatividade, direito e deveres, remuneração, prerrogativa, ou qualquer situação especial do militar, levando sempre em consideração, né, as peculiaridades das atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacional que o Brasil tem assumido, por questões de guerra, enfim, isso tudo bem regulado em leis complementares e regulamentos militares. Moçada, era o que eu tinha para tratar com vocês hoje sobre os militares. A gente tratou aí de diversos aspectos desta atividade, das Forças Armadas. Eu estou aberto a receber as dúvidas de vocês. A gente pode manter o contato pelo nosso e-mail, pelo grupo, nosso grupo no WhatsApp, tá? Podem enviar por lá. E também estou à disposição de vocês, aqueles que ainda não me seguem, quiserem, fiquem à vontade também na minha rede social. Eu estou no Instagram, no @silvoteixeira. Fico à disposição, a gente vai mantendo contato. Se a gente, no próximo encontro, no próximo encontro já é a nossa prova, mas na próxima aula, se alguma coisa ainda permanecer obscura, não se acanhe de me perguntar, estou sempre à disposição para atendê-los da melhor forma possível, mas quem tiver qualquer tipo de questionamento sobre essa aula de hoje, como a gente não teve a oportunidade de dialogar, de conversarmos aqui ao vivo, em razão daquele problema que tivemos pela manhã, pode me enviar essas dúvidas pelo e-mail, tá? Eu respondo imediatamente ao ver, eu já dou saída para essas demandas. No mais, quero agradecer a todos, desejar a todos um ótimo resto de semana, uma boa prova na semana que vem, e aí a gente vai retomar em seguida com outros assuntos. Grande abraço a todos, valeu, até a próxima. Vou me despedindo aqui para que a gente possa fazer dessa gravação algo possível de ser compartilhado. Vai ficar gigante esse arquivo aqui. Eu vou colocar no meu canal no YouTube. Aproveito para convidá-los, assim que eu enviar o link para vocês, para também curtir o canal, se inscrever. Por enquanto, ainda está sendo utilizado como um canal de suporte, quando eu preciso gravar uma aula e disponibilizar para vocês, mas em breve a gente vai começar a alimentá-lo com conteúdos de interesses de vocês, imagino. Então, já fica o convite para aqueles que quiserem se inscrever por lá. Valeu, gente. Até mais e até semana que vem.